Olá pessoal, então hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que já foi iniciado na semana passada, que é Renascimento Cultural. Inicialmente eu vou traçar as características gerais da arte medieval, aí vou apresentar algumas obras medievais e renascentistas para fazer uma comparação entre essas duas formas de arte, e também vou apresentar alguns autores renascentistas e suas principais obras. Espero que vocês gostem. Bom, a gente vai dar início à análise de algumas obras e por meio dessa análise a gente vai tentar perceber quais as características principais tanto da arte medieval quanto da arte renascentista, que busca se contrapor a essa arte medieval na tentativa de superá-la. Bom, então a gente começa com uma obra medieval que representa o processo de coroação do rei Carlos Magno, que era do Reino Franco e foi coroado pelo próprio Papa no Natal do ano 800. Se vocês observarem na obra, vão perceber que não existe uma grande preocupação na arte medieval com a representação fiel das pessoas tal como elas eram. Pode olhar o rosto do Carlos Magno e fazer, por exemplo, uma comparação com o rosto de outras figuras presentes na plateia. E vocês vão ver que é bem parecido. Com o rosto do Papa, a mesma coisa. A pintura medieval tinha como objetivo retratar uma cena e deixar claro o que ela significa. Se vocês olham para a obra, fica muito claro, por exemplo, que é o processo de coroação de um rei. Para os objetivos da arte medieval, isso já basta. Não havia preocupação com a representação de individualidades. Não sei se vocês lembram, mas a sociedade medieval era uma sociedade coletivista. Então essas questões de representação individual, elas não estavam no centro das preocupações nem da sociedade e muito menos daqueles que faziam pinturas dentro da Idade Média. Fazendo um comparativo entre essas duas obras, uma medieval e uma renascentista, ficam claras algumas diferenças na concepção artística de cada período. A da esquerda é uma obra que se chama As Três Graças, é uma obra medieval. Vocês conseguem perceber que não há uma preocupação com a representação da individualidade novamente. Cada uma das três moças está na mesma posição, com os braços erguidos igual, olhando na mesma direção, com as mesmas vestimentas. Não existe uma preocupação também com a retratação delas tal como elas são, e é, portanto, novamente uma representação coletivista. Já se vocês olham a obra da direita, a gente também pode dizer que são a representação das Três Graças, é uma obra renascentista, e já ficam claras algumas diferenças de característica nas concepções artísticas renascentistas em comparação com a medieval. Vocês conseguem observar que cada uma das moças tem um rosto diferente, tem cabelos diferentes, tem penteados diferentes, as roupas também não são iguais, cada uma assume uma posição e uma expressão facial. Existe também uma ideia de movimento presente nessa obra. Todas essas características fazem parte das preocupações dos artistas da Renascença, mas elas não eram objeto de preocupação dos pintores do período medieval. A arte medieval, como quase tudo dentro da Europa do período, eram dominadas pelos valores da Igreja Católica. Então, grande parte da arte tinha como preocupação representar as questões da fé, representar as principais figuras do cristianismo, e outras formas de representação artísticas acabavam sendo deixadas de lado. Aqui a gente observa, por exemplo, uma obra que faz uma representação de Cristo. E onde está esse Cristo? A gente não sabe exatamente onde ele está, mas a princípio ele estaria sentado num trono. O fundo é dourado, mas o local em que ele está a gente não sabe discernir. Se a gente não sabe discernir, muito provavelmente esse não é o Cristo terreno. Esse é o Cristo que, sentado num trono, olha o mundo de cima e o governa. Então, Cristo, muito provavelmente, nessa pintura medieval, está sendo representado a partir do paraíso. Então, não é o Cristo homem, é o Cristo espírito. E várias obras parecidas foram pintadas ao longo de toda a Idade Média, como vocês podem observar aqui. Tem duas obras que basicamente fazem a mesma representação. Ao fundo, uma cruz. O da esquerda parece estar de pé, fazendo um gesto de aparente bênção, e o da direita aparenta estar sentado. Os dois estão em local que não é possível determinar onde é. Se não é possível determinar onde é, muito provavelmente eles estejam no paraíso e não na terra. Outras representações religiosas foram sendo feitas ao longo dessas pinturas medievais. É muito comum também, além da retratação de Cristo, fazer a representação de Maria, geralmente trazendo em seu colo o menino Jesus. Então aqui vocês observam essa representação, ela está bem no centro da obra, cercada de
muitos fiéis e provavelmente de algumas figuras santificadas. Esse tipo de representação também era muito comum na Idade Média. Aqui mais duas representações nesse sentido. Na da esquerda, provavelmente ela esteja cercada de anjos e de santos, também com o filho em seu colo, com Cristo em seu colo, e na figura da direita, ela está sendo apenas representada com o filho no colo. Além da representação de Jesus e de Maria, também era comum a retratação de santos, como essa imagem aqui mostra. Então, o conjunto dessas obras até agora permite a gente determinar uma característica muito forte das pinturas medievais, que é o teocentrismo, que é Deus no centro de todas as coisas. Como eu comentei com vocês na aula passada, há um deslocamento dessa preocupação teocêntrica medieval para uma preocupação que se torna cada vez mais antropocêntrica. Antropocentrismo é o homem no centro. Teocentrismo, Deus no centro. Deus está no centro das preocupações dos autores medievais, mas o homem está no centro das preocupações dos artistas do Renascimento. Então, a partir de agora, a gente vai ver algumas obras e alguns autores do Renascimento e discutir a partir dessas obras e autores algumas das características desse movimento artístico. O Renascimento cultural, esse grande movimento artístico, principalmente, ele surgiu na Itália e a gente pode dividir em algumas fases, 3 no total. Como o Renascimento teve 3 séculos de duração, cada um desses séculos a gente pode chamar de uma fase distinta desse grande movimento. O primeiro século é o século do 1300, o segundo século é o do 1400 e o terceiro século é o do 1500. Então os italianos chamaram o primeiro período de Trecento, o segundo de Quattrocento e o terceiro de Cinquecento. São as 3 fases desse grande movimento artístico. Esse que vocês veem na imagem é o autor, é o pintor mais importante da fase inicial, do primeiro século do Renascimento. É um pintor chamado Giotto di Bondone. Naturalmente ele é italiano, porque só a partir do terceiro século do Renascimento, só a partir do Cinquecento, é que esse grande movimento artístico se espalhou por toda a Europa. Então os principais autores da Renascença, tanto do Trecento quanto do Quattrocento, são italianos. Esse é o Giotto, principal autor então do século do 1300. Ele é pintor e a gente vai ver duas das obras do Giotto para fazer um comparativo com as obras medievais e ver também quais são as características renascentistas desse pintor. Aqui nessa obra a gente vê a crucificação de Cristo e vocês podem perguntar, poxa, mas se a Idade Média fazia representações de Cristo, de Maria e dos santos e tudo mais, qual a diferença então dessa pintura para as outras pinturas medievais? Vamos olhar alguns traços dessa obra para que a gente consiga perceber as diferenças. Primeira diferença que salta aos olhos: as pessoas, cada uma numa posição, cada uma com um rosto diferente, cada uma com uma vestimenta diferente. Então, a retratação da individualidade humana ela está presente nessa obra. Então, uma característica importante do Renascimento, que é o humanismo, ela está presente na obra. Também é uma coisa importante dentro das obras renascentistas e que não há nas obras medievais, que é uma preocupação com as proporções do corpo. Se vocês observarem as obras medievais, elas são todas chapadas, não dão ideia, por exemplo, de profundidade. Aqui, se vocês observarem, o que há mais lá para trás da obra, que são os anjos, eles são representados em um tamanho menor do que as pessoas que estão mais à frente, que são representadas em tamanho maior. Então isso transmite a ideia de profundidade. Nas obras medievais isso simplesmente não acontece. Quem está ao fundo e quem está mais à frente aparecem com o mesmo tamanho. Vocês provavelmente vão lembrar de uma obra que a gente viu agora há pouco, que é da coroação do Carlos Magno. A plateia está um pouco mais para trás da cena, mas mesmo assim todas as figuras aparecem com o mesmo tamanho do Carlos Magno e do Papa, e isso não transmite ideia de profundidade. Aqui também o Cristo, por mais que seja uma representação religiosa, esse não é o Cristo espírito que geralmente é apresentado nas obras medievais. Esse é o Cristo homem. Existe aqui também uma outra preocupação, ó, notem mais uma vez, com a representação dos detalhes da anatomia humana, né? Que é o naturalismo, que é uma outra característica importante do movimento renascentista. Aqui vocês veem uma outra obra, também do Giotto, uma obra renascentista, novamente uma cena religiosa, dessa vez Cristo sendo retirado da cruz. É uma cena bem parecida, parece a continuação da pintura anterior. Só uma característica que eu não mencionei, que é o fato de que se esse Cristo é homem, então há uma preocupação muito maior em representar as questões da terra,
o Cristo sendo crucificado, o Cristo morrendo e sendo retirado da cruz, do que em representar as questões espirituais. Então, por mais que sejam cenas religiosas, fica evidente aqui que o centro das preocupações na pintura do Giotto são os seres humanos, são os homens, e não os espíritos. Então, essa obra, por mais que seja religiosa também, assim como a outra, é uma obra que expressa em alguma medida o antropocentrismo, que é uma característica das obras renascentistas. Muitos autores do Renascimento fizeram sempre questão de marcar uma diferença significativa, uma oposição entre esse movimento artístico, entre os artistas desse período e a arte feita na Idade Média. Eles gostavam de caracterizar a Idade Média como a Idade das Trevas, a Idade da Escuridão, simplesmente pelo fato das questões da fé, das questões da Igreja Católica dominarem a mentalidade das pessoas dentro desse período medieval. Se eles buscavam estabelecer uma oposição com os valores medievais, com a arte medieval, eles tentaram então descaracterizar essa arte, dizendo que ela simplesmente não existia. E dizendo também, fazendo acusações injustas, dizendo que o período é um período de trevas em que pouco ou quase nada foi produzido. Se eles desqualificavam tanto esse período medieval, não fazia o menor sentido buscar inspirações para as suas obras, para a elaboração de novas obras, nas características da arte medieval. Então, esses artistas do Renascimento cultural buscaram se inspirar nos valores artísticos da antiguidade clássica, de Grécia e de Roma, principalmente. A religiosidade greco-romana vai estar muito presente nas obras do Renascimento, sobretudo a partir do segundo século desse grande movimento artístico, a partir do século do 1400, que os italianos chamavam de Quattrocento. Injustiça tremenda falar que, ao longo do período em que a mentalidade do povo europeu foi dominado pelas questões da fé, ao longo do período medieval, pouco ou nada do ponto de vista artístico foi produzido. Muita coisa foi produzida, só que o foco dessa produção era quase todo ele religioso. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na produção filosófica, a gente teve duas escolas filosóficas importantes que surgiram ao longo da Idade Média e se desenvolveram lá. A escola agustiniana, do Santo Agostinho, e a escolástica, do São Tomás de Aquino. Claro que dois santos, né? O enfoque dessas filosofias são religiosos, mas houve produção filosófica dentro do período. Também houve uma tremenda produção arquitetônica, com uma arquitetura gótica. Aqui vocês olham, por exemplo, a Catedral de Notre-Dame, que fica na França. Foi aquela catedral recentemente incendiada. Essa é uma catedral de arquitetura gótica produzida dentro do período medieval. A mesma coisa com a Catedral de Milão, na Itália. Também é uma catedral gótica produzida ao longo da Idade Média. Também houve, dentro desse período, a criação das primeiras universidades. Esse sistema universitário europeu foi criado a partir do governo do Carlos Magno, aquele rei franco que foi coroado pelo Papa no Natal do ano 800. Pois bem, para melhorar a administração do seu território, ele pensava que seus funcionários deveriam ser mais bem preparados e mais bem instruídos. Então, pensando nisso, as primeiras universidades europeias foram criadas ao longo do governo do Carlos Magno e com o apoio da Igreja. Portanto, é injusto falar que não houve criação artística e cultural dentro da Europa ao longo do período medieval só porque ele foi dominado pela Igreja. A questão é que toda essa produção era voltada para questões da fé, para questões espirituais. E as questões da fé estavam presentes até em representações da morte, como por exemplo nessa imagem, que vocês veem o semblante tranquilo de alguém enquanto toma uma espadada na cabeça, está prestes a tomar outra na cabeça também. Então você vê uma expressão serena de alguém que sabe que quando for morrer vai para o céu. Isso é uma representação que carrega consigo alguns dos valores importantes daquele momento, como a ideia de sacrifício em nome da fé, por exemplo. Agora a gente vai tratar das fases seguintes do período renascentista, que são o Quattrocento e o Cinquecento. Então vamos começar pelos principais autores do Quattrocento. Esse aqui é o principal autor, o principal pintor renascentista do Quattrocento. É um pintor chamado Sandro Botticelli, ele é italiano também. Essa é a principal obra, a mais conhecida obra do Sandro Botticelli, chama-se O Nascimento de Vênus. Só pelo título da obra já é possível perceber inspirações do autor na mitologia greco-romana. Então, a partir do século do 1400, do Quattrocento renascentista,
Vai ficando clara a inspiração dos autores na busca por resgatar valores da antiguidade clássica, do período de Grécia e de Roma. Aqui o nascimento de Vênus, que é o nome romano da deusa grega Afrodite, que é a deusa do amor, da paixão, da fertilidade. E aqui também é possível observar, além da busca pelo resgate de valores da antiguidade clássica, também dá para observar outros traços da arte renascentista, como por exemplo o naturalismo, que é a busca por representar com o máximo de proximidade do real as formas do corpo humano. A gente vê também a ideia de movimento presente no quadro, a ideia também de profundidade. Então são várias características da arte renascentista presente na obra que é possível perceber uma diferença muito grande com relação às pinturas do período medieval. Aqui é uma outra obra do Sandro Botticelli, chama-se O Nascimento da Primavera. Se vocês observarem as três moças mais à esquerda aqui, ó, foi dessa obra que foi retirado aquele quadro das Três Graças para comparar com a obra medieval. Também é um quadro inspirado em valores da antiguidade clássica. Para notar também um jogo de claro e escuro, um jogo de cores, né, que dá destaque às figuras humanas presentes na obra. Então esse contraste de cores é um elemento muito importante em muitas das pinturas da Renascença. Esse aqui é Leonardo da Vinci, sem dúvida, maior nome do Renascimento cultural. Ele, dentre muitas outras coisas, era pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, matemático, químico, botânico, inventor, enfim, uma série de funções que ele exercia e que tornam ele, sem dúvida, o maior expoente da Renascença. Essa é uma obra do Leonardo da Vinci que chama O Homem Vitruviano. E nessa obra ele busca trabalhar com elementos da anatomia humana e com a proporção que as formas de cada parte do corpo devem apresentar numa pintura. E essa aqui é a obra mais famosa do Da Vinci, que é a Mona Lisa, também é conhecida como Gioconda. Esse é outro dos grandes artistas do movimento renascentista, é pintor, escultor, arquiteto também, Michelangelo. E a obra mais famosa do Michelangelo, uma das mais famosas, é a pintura que ele fez, né, o conjunto de pinturas que ele fez no teto da Capela Sistina, que é uma catedral que fica na Itália, e ele pintou o teto dessa catedral recém-construída a pedido do Papa. Aqui vocês observam a fotografia do teto da Capela Sistina, vocês conseguem ver o tamanho do conjunto das obras, e foi tudo pintado pelo próprio Michelangelo, lá entre fins do século XV, entre fins do século do 1400 e início do século XVI, século do 1500. As pinturas feitas pelo Michelangelo no teto da Capela Sistina apresentam 9 cenas do livro Gênesis. E aqui está uma das cenas do livro Gênesis, que é a criação de Adão. Vocês conseguem observar aqui, à direita seria o próprio Deus e à esquerda o primeiro homem criado por Deus, que é Adão. Essas são duas esculturas, também de autoria do Michelangelo. À esquerda, Davi, e à direita, Pietà. A obra Pietà apresenta a figura de Maria segurando o corpo sem vida já de Jesus Cristo. Ainda dentro do Quattrocento, houve uma invenção muito importante feita por um pintor holandês chamado Jan van Eyck, que é esse moço aí de turbante vermelho à esquerda, que foi a tintura a óleo. Essa tintura permite ao autor elaborar muito mais detalhes da obra, já que ela leva mais tempo para secar. Então, a partir da técnica da pintura a óleo, foi possível fazer quadros cada vez mais realistas e elaborados. Como é exemplo essa pintura do próprio Jan van Eyck, que está aqui à direita, que se chama O Casal Arnolfini. E é possível perceber uma riqueza muito grande de detalhes e uma proximidade incrível com o real, né? Esse aqui é, sem dúvida, o pintor mais talentoso de todo o Renascimento cultural. O nome dele é Rafael Sanzio, e ele era um pintor italiano do Cinquecento. A obra mais famosa do Rafael foi essa aqui, chama-se Escola de Atenas, e é uma obra que apresenta figuras históricas do período da Antiguidade Clássica, lá de Grécia. Então tem vários filósofos importantes presentes na obra e homenageados pelo Rafael aqui,
como por exemplo as duas figuras do centro da obra, que são à direita, de azul, Aristóteles, e à esquerda, ao seu lado, Platão. Rafael Sanzio era tão bom na pintura que quando ele morreu, ainda jovem, colocaram na sua lápide a seguinte escritura: Rafael morreu, agora a própria natureza teme morrer também. Tamanha era a habilidade do Rafael Sanzio na representação da realidade. Então, essas foram algumas obras, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.